Mas sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus, né? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Salmo. No livro de Salmo 139. É um salmo bastante conhecido, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o meu deitar, o meu levantar, o meu sentar. Tu me cercas em volta e sobre mim pôs as suas mãos. Só que não é essa parte que eu quero a parte, o finalzinho desse texto, irmãos. Eu quero o finalzinho desse texto, por quê? Porque tem uma coisa muito importante que Deus, Ele quer falar conosco nesse texto, nos dá entendimento e sabedoria, amém? E quer pegar no nosso pé também, no nome de Jesus, com algumas coisas, né? Deus, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus, Ele me corrigiu em algumas coisas também, né? Deus, Ele corrige a gente, Ele alinha a gente, né, pessoal? Ele coloca a gente no eixo de novo, quando nós estamos saindo do eixo. Ele traz a gente para o eixo pela palavra dele, irmãos. Se a gente for obediente, se a gente for humilde e não for soberbo, Deus, Ele vai trazer a gente para o centro novamente, né, para o caminho. Agora, se a gente for soberbo, arrogante, não sabe, a gente vai continuar distante do centro, irmãos. A gente vai estar na igreja, mas não vai estar no centro da vontade de Deus. E não tem coisa melhor, irmãos, do que estar no centro da vontade do Senhor. Tem batalhas? Tem muita batalha, irmãos. Mas com muitas batalhas, diga assim comigo, ó, tem muitas vitórias também. Amém? Esperando pela gente em nome do Senhor Jesus. Todo mundo achou, pessoal? Salmo 139, versículo 23, ele fala assim pra gente, ó. Olha o que diz, irmãos. Sonda-me o que, pessoal? Sonda-me, ó Deus, e conhece o que? O meu coração. Prova-me e conhece os meus. Qual é a primeira coisa que me chama a atenção, irmãos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. Se você for mudar a tradução, qualquer outra tradução que você for ler, ele vai falar assim pra gente, ó, na Nova Bíblia Viva ele diz, examina-me, ó Deus, e conhece o meu. Então o que o Davi está falando com Deus, irmão? Aqui é o Davi indo na presença de Deus. É o Davi se achegando a Deus e falando, Deus, faz um exame aonde? No meu coração. Sabe quando você vai no médico, irmão? Que você vai falar com o médico para ele fazer um exame na tua vida, um exame de sangue, um exame de coração, um exame na sua mente. Pastor, estou muito esquecido, eu vou no médico, para Deus ver minha mente como é que está, meu coração como é que está, sabe? Você vai fazer um exame, irmão, e o médico ele vai te analisar, ele vai avaliar, ele vai fazer esse exame em você, e esse médico então ele vai falar alguma coisa. Se tem alguma coisa de errado, ou se está tudo certo. Ou ele vai dizer assim, ó, ou você para, ou você precisa melhorar. Para com isso, ou melhora nessa área aqui, porque deu alguma alteração. Então a gente só vai, irmão, no médico, a gente só vai fazer exame quando eu anotei no meu estudo assim, para saber se tem alguma coisa de errado, ou se está tudo certo. É só nessas ocasiões e nesses momentos que nós vamos aonde, pessoal? Que nós vamos no médico. Para saber se está tudo certo ou para saber se tem alguma coisa o quê, irmãos? Se tem alguma coisa de errado acontecendo na nossa vida. E isso é muito importante, irmão. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus como o médico dos médicos. Amém? Jesus, ele é o médico dos médicos, irmãos. Nós temos que fazer a oração que o Davi ele faz. Nós temos que nos assentar, sabe, naquela cadeira do doutor que você senta? Que você bota o braço, você sabe, sei lá, e o médico vai lá e coloca o eletrocardiograma, o médico mede seu sangue, sabe? Ele vai examinar, ele vai analisar como que está o teu coração. Olha o que fala, irmão, Provérbios capítulo 4, versículo 23, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz pra gente, Provérbios 4, capítulo 23. Amém? Provérbios 4, 23, na versão ARC, é muito conhecido. Você conhece, é 4, 23. É um texto muito conhecido, irmãos. E eu vou falar de novo sobre a respeito daquilo que você escuta, que você ouve, que você escuta, né, ou ouve, e você vê e você fala. Os 3 sentidos que eu considero que são as portas do nosso
coração. É o olho e o ouvido e a boca. Você vai ver daqui a pouquinho. Amém? Olha só o conselho que o Salomão vai dar para a gente, irmão. E eu considero que é um conselho de pai para filho. É um conselho que um pai está dando para o seu. Amém? Pai é Deus e o filho somos nós, irmãos. Olha o que ele fala. Perdão. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Porque dele procedem o quê, pessoal? As saídas da vida. Agora, olha só como que vai ler, que você vai ler comigo na tela, na Nova Bíblia Viva. Olha o que diz, irmão. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do que, pessoal? Cuide bem do teu coração, irmãos, porque dele depende toda a sua vida. Uma coisa que Deus falou comigo é que se o nosso coração ele para, a gente morre, irmão. Amém? O corpo depende do quê? Do coração. Se o coração está ruim, se o teu coração não está direito, irmão, daqui a pouco você tem um ataque aí, né? Então eu vejo isso aqui como um conselho para a saúde também. Né? Além de ser um conselho espiritual, é um conselho que você pode tomar na sua saúde. Cuida do seu coração. Só que aqui uma coisa eu aprendi. Acima de tudo, cuide do seu. Então cuide daquilo que você vê. Cuide daquilo que você ouve. E cuidado com aquilo que você fala. Por quê, pastor? Porque, como eu disse, irmãos, o que você vê e o que você ouve vai direto para onde? Para o teu coração. E o que você fala é o que procede de dentro do teu coração, irmãos. Isso é muito importante. Não é à toa que Deus está falando para a gente, guarda o teu coração. Não fica expondo o teu coração para as pessoas. Não fica, eu já falei sobre isso há uns dias atrás, não fica expondo a tua vida particular, não fica expondo os teus problemas, as tuas batalhas, as tuas lutas, não fica expondo essas coisas para ninguém, irmãos, ainda mais para pessoas que não são espirituais, ainda mais para as pessoas que não vão poder te ajudar, que vão piorar as coisas. É por isso que ele fala, guarda o teu coração. Amém? Não fica mostrando para ninguém. Não fique expondo esse negócio para ninguém. Mas como que você guarda? Como que você cuida? Com aquilo que você ouve. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, é que nem tudo que a gente ouve, a gente deve guardar. Nem tudo que a gente vê vale a pena entrar no nosso... Não vale a pena, irmão. Tem coisas que não vale a pena, tem coisas que você vai ouvir, tem brincadeiras que você vai ouvir, tem palavras que você vai ouvir que não vale a pena. Não vai te edificar, não vai te, sabe? E a gente sabe disso, irmão. Mas tem aquela famosa frase, guardou no coração. Tem ou não tem? Aquela famosa frase, ela guardou no coração isso aí. Levou para onde? Não era para ter levado para o coração, mas ela levou para o coração, irmãos. Sabe, uma coisa que eu aprendi é que toda brincadeira tem um pingo de verdade. Amém, pessoal? Toda brincadeira tem um quê, irmãos? Tem um pingo de verdade por trás dela. Então cuidado com o que você fala, cuidado com certas brincadeiras, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, porque o que você ouve e o que você vê, é a porta do teu coração. São as portas que vão levar para dentro da tua vida, irmãos. E a tua boca é o quê? É aquilo que sai. É o que vai sair de dentro do teu coração. Então uma coisa eu aprendi, guarda. Não fica expondo, não fica mostrando para ninguém, sabe? Não fica abrindo o coração para qualquer pessoa. Não fica dessa maneira, para com isso, não viva dessa maneira, irmãos. Porque ele fala, porque a sua vida depende dele. Então uma coisa que eu aprendi, que não é só a nossa casa, sabe? Não é só a nossa casa que precisa de limpeza e manutenção. A nossa vida também precisa. O nosso coração também precisa de quê, pessoal? De limpeza e manutenção. Limpeza, Jesus falou o que para a gente? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que vai limpar o nosso coração? É a palavra de Deus, irmão. Né? Ele tem a água limpa. Ele tem a água que purifica, que limpa a nossa vida, irmãos. E é uma fonte que jorra para a vida eterna, não é água parada. Água parada acumula o quê? Sujeira. E água corrente, irmão? Duvido se tem sujeira nela. Não para, é água viva que jorra para a vida eterna.
Entende, irmão? E a manutenção? A manutenção, sabe, eu lembrei de carro de manhã. Eu lembrei, por exemplo, do carro. Quando o carro está batendo, quando o carro está com algum problema, o que ele tem que fazer? Levar onde? Na oficina, né? No mecânico, na mecânica, irmãos. Então eu considero isso aqui, ó, como a mecânica espiritual de Jesus, irmãos. Amém? Aonde ele vai fazer a manutenção no nosso coração. Aonde ele vai corrigir os nossos erros. Aonde ele vai corrigir a gente, irmão, aquilo que a gente está errado, aquilo que está certo, aquilo que não está batendo, aquela peça, sabe, que você passa num buraco e pá, opa, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Você pega aqueles ônibus velhos, passa num buraco, irmão, aquele pancadão lá atrás, joga todo mundo lá em cima. Você fala o quê? Esse ônibus aqui faz muito tempo que não tem o quê? Manutenção. Não é verdade, irmão? Faz muito tempo os bancos caindo tudo, ar-condicionado, pingando, né? Pingando na janela toda, irmão. Quem já pegou ônibus assim, pessoal? Que o ar-condicionado está um lugar vazio. Você vai sentar no lugar, você olha, você para. Por quê? Está tudo molhado. O ar-condicionado joga mais água para dentro que para fora. Faz muito tempo que não tem o quê, irmãos? Manutenção. Entende? Então tem muita gente que está assim. Faz muito tempo que Deus não consegue fazer uma manutenção na vida dela. Está toda quebrada. Está toda arrebentada, irmão. Eu considero isso aqui, esse lugar como a oficina espiritual de Jesus. Amém? Aonde a gente tem que vir, irmão, para Deus ele corrigir. Para Deus ele fazer a manutenção no nosso coração. Amém? Então Davi, ele está pedindo para Deus fazer a manutenção no coração dele. Examina-me, Senhor. Sonda-me. Examina o meu coração. Examina e conhece o meu coração. Só que agora vem a parte boa, né? Agora vem a parte do prova-me. Olha o que ele fala para a gente lá. Volta lá em Salmo 139. Olha o que ele diz para a gente, irmão. Salmo 139. Voltando, né, naquele salmo lá, no nome de Jesus. Salmo 139, versículo 23 ainda. Hoje eu não vou demorar muito, né? Mas assim seja, né, pessoal? Deixa o Espírito Santo falar conosco, mas a cereja do bolo está guardada para o final. Amém? A cereja está guardada lá para o finalzinho da mensagem. Então, qual que é a primeira coisa que ele fala? Examina-me, né? Faz um exame na minha vida, Jesus. Examina-me e vê se tem alguma coisa errada no meu coração aí. Vê se meu coração está bombeando o sangue direitinho. Vê se, sabe? E qual que é a segunda coisa que o Davi ele fala para Deus, irmão? Na arque ainda ele fala o quê, ó? Ele diz assim: prova-me o quê, pessoal? Prova-me e conhece o quê? Os meus pensamentos. Então, uma coisa que eu aprendi, irmãos, como é que estão os nossos pensamentos? Amém? Como é que está a nossa mente, irmãos? Ih, pastor, eu tenho alguns dias que eu estou pensando em sair. Tem alguns dias que eu estou pensando, sabe, em parar. Tem alguns dias que eu estou pensando, sabe, se eu fico, se eu saio, se eu... Tem muita gente que o pensamento é esse, né? Tem muita gente que o pensamento, por exemplo, é de ajudar a obra, é de fazer alguma coisa. Eu estou pensando em fazer, eu estou pensando... Mas como que estão, o que, irmãos? Será que os nossos pensamentos, eles estão alinhados com os pensamentos de Deus? Com os pensamentos divinos, irmãos? Porque segundo o que Isaías fala, ele é usado por Deus, né? Vamos lá em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8 é muito importante, irmãos. Porque aqui ele vai falar, né, usado por Deus, para falar como que é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Como que são os pensamentos do Senhor para cada um de nós. Isaías 55. Amém?
Acha aí, Isaías é fácil de achar, está em Salmos, né? É um livro à frente, irmão. Acho que no máximo uns 3, 4 livros à frente. Provérbios, né? Vem os livros de Salomão e vem o livro de Isaías. Todo mundo achou? Podemos ler, pessoal? Está na tela para quem não encontrou ainda, né? Mas é fácil de achar. Você vai achar fácil em nome de Jesus. Podemos ler? Olha o que ele fala para a gente, pessoal. Olha o que ele diz. Porque os meus, o que, irmãos? Os meus pensamentos, diga bem alto comigo, ó, não são os vossos. Então pronto, por aqui Deus já quebra a gente, irmão. Aqui Deus ele já me quebrou. O teu pensamento não é o mesmo que o meu. Eu falo isso para os outros. Eu não sou igual a você. É mais ou menos isso que Deus está falando. Eu não sou igual e nem parecido com você. É você que tem que se parecer com Ele. Amém? Ele criou a gente, a imagem dele. Não foi Ele que se criou a nossa imagem. Então Ele está falando, olha só, o meu pensamento, ele não é o mesmo que o teu pensamento. Não é Deus, irmão, que precisa alinhar o pensamento dele com o nosso. É o contrário. Somos nós que temos que alinhar os nossos pensamentos, o que está na nossa mente, com os pensamentos que Deus ele pensa ao nosso respeito. E o que ele pensa ao nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Entende? O pensamento do Senhor são pensamentos de paz. Só que você percebe, irmãos, que tem pessoas que elas querem viver de acordo com o pensamento dela, com o que ela acha. Sabe, eu anotei no meu estudo, os pensamentos de Deus, eles são de coisas grandes. Tem muita gente, irmão, que o pensamento de Deus, sabe qual que é? É ela de uniforme, servindo a Deus como obreira. Mas ela não está servindo ainda. Mas por quê? Porque ela está seguindo o pensamento dela. Tem gente que era para estar, irmão, muito avançado no pensamento de Deus. Lá na frente. Muito longe, irmão. Muito longe espiritualmente falando. Entende? Mas ela prefere seguir o que, pessoal? O pensamento. É por isso que ele fala, o teu pensamento não é o meu pensamento. Entende? E ele não fala só de pensamento. Ele fala do que também? Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Eu entendo isso aqui, o céu, como algo espiritual. O pensamento de Deus, que Deus tem pra gente, irmão, eles são pensamentos espirituais muito longe. O que Deus ele pensa pra gente, irmão, olha, vou te falar uma coisa, é muito grande. É muito distante. É muito além da nossa imaginação e da nossa capacidade. Só que enquanto a gente preferir ficar com os pensamentos nossos pequenos, e a gente não alinhar o nosso pensamento com o de Deus, tem muita coisa que não acontece na nossa vida. Tem muita coisa que não acontece por causa disso, irmão. Que isso, pastor? Como que o senhor prova isso? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Eu quero te mostrar qual que é o pensamento de Deus e qual que é o pensamento de Abrão. Não é Abraão, é Abrão. Gênesis, capítulo 15. Esse aqui até criança sem dente acha, irmãos. Né? Até cego acha. Coloca o dedo aqui, ó. Cara, achei aqui, ó. Gênesis. Amém? Então tem muita coisa que não acontece, por quê? Porque o pensamento de Deus, ele é maior. Assim como o céu, ele é maior do que a terra. Os nossos pensamentos são terrenos. Sabe? Muita gente quer trabalhar para quê? Para comprar um carro. Muita gente quer trabalhar para quê? Para comprar roupa. Muita gente quer trabalhar para comprar casa. Muita gente quer trabalhar, sabe por quê? Para casar. Muita gente quer trabalhar para comprar. Mas qual que é o pensamento de Deus? Eu vou te prosperar para você ajudar a minha obra.
Está entendendo como o pensamento de Deus é diferente? Tem muita gente, irmão, que quer casar para se saciar. Né? Vou falar um pouco dessa parte aqui. Tem muita gente que quer casar, sabe, para matar, sabe, para não viver em pecado, por exemplo. Só casa para sair do pecado. Aí depois que casa, aquele fogo acaba, e aí? Aí dá ruim, mano. Aí o fogo acaba, a paixão vai embora, irmão. Agora tem que suportar o homem agora, tem que suportar a mulher, né? Casou só para sair do pecado. Não foi porque Deus quis. Só casou para sair do pecado, irmão. E não é para isso que a gente tem que casar. Casamento é um propósito de Deus. Amém? Eu vou casar para quê? Para cumprir o propósito de Deus. E é multiplicar. Sabe, irmão? Multiplicar. Casamento é para gerar filho, para multiplicar, sabe? Para andar na presença do Senhor os dois. O casal ali servindo a Deus, irmão. Mas tem muita gente que casa afoito com gente do mundo para sair do pecado e acha que está tudo bem. Aí depois, irmão, a conta chega. Chega, irmão. Nossa, como depois o cara se transforma num dragão. Que não quer nem deixar a pessoa ir para a igreja mais. A mulher, então, também, né? Vou falar só do homem, né, irmãos? Fala da mulher também. A mulher se transforma num dragão, depois não quer deixar o cara nem jogar bola mais, irmão. Não quer deixar mais nem na igreja. Entende? Então, o propósito do Senhor ele é diferente. O pensamento do Senhor, ele é espiritual, ele é do céu. Representa coisas espirituais. Não, pastor, eu quero trabalhar, sabe para quê? Olha, eu quero prosperar para eu comprar uma moto, tirar minha carteira, ficar rico. O que é isso? Olha o pensamento. Não, pastor, eu quero prosperar. Por quê? Porque quanto mais eu prosperar, mais eu vou poder ajudar a casa do Senhor. Alinha o teu pensamento com o pensamento de Deus para você ver só. Como ele não te prospera. Como ele não te abençoa. Como ele não multiplica grandes bênçãos na tua vida. Amém, pessoal? Alinha, irmão. Olha o que fala no versículo 1 de Gênesis, irmão, do capítulo 15. Depois destas coisas, veio o quê? A palavra do Senhor a Abraão, a Abrão, não é Abraão, é Abrão ainda. Ó, a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo. Então disse Abrão ao Senhor, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliézer. Disse mais, não parou não. Disse mais, Disse mais Abrão, eis que não me tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o que, pessoal? Qual que era o pensamento do Abrão? Pensamento na terreno. Pensamento limitado. Pensamento de quem estava dentro de uma tenda, limitando o pensamento dele, irmãos. Eu não tenho nada, Deus não me abençoou, Deus não me deu, então vai ser o Eliézer. O pensamento de Abraão era esse: o Damasceno Eliézer vai ser o meu herdeiro. Aí eu te pergunto, estava alinhado com o pensamento de Deus? Não estava, irmão, porque Deus não falou que era o Eliézer, ia vir dele. O Eliézer era Damasceno, era de outra nação. Não era do Abraão, era servo do Abraão, irmãos. Só que o pensamento do Abraão estava onde? No Eliézer. Estava nas coisas terrenas. Só que Deus falou que o meu pensamento, ele é assim como o céu é mais alto que a terra. Então a gente pensa na terra. Deus, ele pensa maior. Ele pensa naquilo que é celestial, espiritual, muito avançado que a gente. E é por isso, lembra que eu falei Abrão? É por isso que o nome dele é Abrão ainda. Por quê? Porque o pensamento dele não estava alinhado com o pensamento, só que é agora que Deus vai alinhar isso, irmão. É agora que Deus vai alinhar o pensamento de Abrão com o pensamento dele. E depois que Deus consegue fazer isso, olha o versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a quem, pessoal? A ele dizendo, este não será o teu... Não vai, irmão, tira o olho dele. Não vai ser ele o teu herdeiro. Eu fico imaginando Deus falando com a gente, irmão. Não é isso. Não é isso que eu penso a teu respeito.
Não é isso que eu quero para a tua. Se a gente orasse mais a Deus, Ele falaria assim com a gente. Se a gente tivesse a mesma conversa que Abraão teve com Deus aqui, Ele falaria para a gente muita coisa que a gente fez errado lá atrás, irmão. Muita decisão errada que a gente tomou. Ele teria falado, não é isso que eu quero para a tua vida. Mas a gente não quis alinhar o nosso pensamento com Deus. A gente não quis falar com Deus. A gente não quis ouvir a Deus. A gente foi lá e tomou a nossa própria decisão. Só que eu falei, a conta, ela chega, irmãos. E olha o que ele fala, ele não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será 5, o teu herdeiro. 5, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode. E disse ele, assim será. Leia o início do versículo 6. E creu ele e foi-lhe imputado isso. Acabou, irmãos. Acabou. Abraão alinhou o pensamento com quem, pessoal? Com o pensamento de Abraão, ele vai virar Abraão. O Abraão limitado, irmão, saiu do limite. Olhou para o céu, a imensidão do universo, irmão. Olha o que Deus queria fazer na vida do Abraão. Olha a imensidão. Olha para o céu. Vê se você pode contar. Assim vai ser a tua. Deus nem deixou Abraão falar. Ih, Deus é muito. Não, Deus nem deixou Abraão falar nada, irmãos. Deus não deixou Abraão falar nada. Assim será a tua descendência. Só que eu não pude fazer nada, Abraão, por quê? Porque o teu pensamento não estava o quê, irmãos? Não estava alinhado com o meu. Ele falou em Isaías, o teu pensamento, amigo, não é o meu pensamento. Não sou eu que tenho que alinhar o que penso ao teu pensamento. É você que tem que alinhar o teu pensamento com aquilo que eu penso. Olha para onde? Olha para o céu. Lembra que eu falei que o céu é algo espiritual? É algo maior, é algo mais avançado? O Abraão estava olhando para onde? Para a terra. Para as coisas terrenas, preocupado com o terreno. Com aquilo que é desse mundo, com aquilo que é dessa vida. E Deus, preocupado, irmão, é com a geração que iria vir. O Abraão preocupado com Damasceno e Eliezer. Deus estava preocupado, era com a gente. Irmão. Deus estava preocupado, sabe em quê? Em salvar a humanidade. A gente preocupado com o nosso próprio nariz. Deus preocupado em salvar a humanidade. A gente pensa em salvar o nosso próprio nariz. Mas Deus, irmão, está preocupado em salvar as almas perdidas. Entende a diferença? Ele está preocupado aqui em chegar até Jesus, a descendência. Porque de Abraão, ele fala, de Abraão até Davi são quantas gerações? 14. De Abraão até Davi são 14 gerações. Abraão, Isaac, Jacó, e aí vem lá os 12, né? Vem o Judá e aí começa. Aí chega em Davi, pum, de Davi até José são mais 14 gerações. Aí vem Jesus, o pai adotivo, né, de Jesus. Amém, pessoal? Olha o pensamento de Deus, irmão. E o Abraão, mas o Damasceno Eliezer, eu estou pensando no Eliezer. Deus está pensando em Jesus lá na frente. Alinha o teu pensamento com o pensamento de Deus, irmão. Enquanto a gente não alinha o nosso pensamento com o de Deus, muitas coisas não vão acontecer na nossa vida. Amém? Muita coisa não vai acontecer, irmãos. Mas olha o que ele fala agora, volta lá em Gênesis, por gentileza, em Salmo, né? 139. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 24. É o mesmo Salmo que não estava, né, pessoal? É o mesmo. Só que a gente leu o 23. Como que estão os teus? Entendeu? 24 ele fala, olha isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Aqui eu vou finalizar com chave de ouro. Aqui eu fecho com chave de ouro, irmão. Isso aqui é bom você ficar ligado com isso, hein? É bom você ficar atento com isso. Olha o que ele fala. E vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho eterno. Por que o Davi está falando, irmão?
e ver se há em mim algum caminho mau. Porque, irmão, você vai concordar comigo que tem coisas que a gente faz que aos nossos olhos parece que está certo. Mas eu te pergunto, e aos olhos de Deus? Tem coisas que pra gente parece que está certo. Não, eu estou fazendo o que é certo, pastor. Não, eu estou fazendo o que é o correto. Mas e aos olhos de Deus, irmão? Será que isso está certo? Será que isso está correto? E vê se há em mim algum caminho mau. Não precisa abrir a sua Bíblia. Não abra, leia comigo na tela. Provérbios 14, 12. Olha o que ele fala. Há caminho que ao homem, carne, vontade humana, desejo humano, há caminho que para o homem parece direito. E não está errado. Sabe por quê? Porque essas coisas agradam a gente. Agrada a nossa. É por isso que para a gente parece que é direito. É por isso que para a gente parece que é correto. Parece que é certo. Só que como que é o final deles? Mas o fim deles são caminhos de morte. Mas Davi falou o quê? E guiem pelo caminho eterno. Então tem o caminho eterno e tem o caminho da morte. Tem o caminho eterno, irmãos, mas tem um caminho que vai nos levar para a morte. Qual caminho nós estamos andando? O da morte é aquele que parece bom para a nossa carne. O caminho da morte, irmão, essa morte, a gente pode falar da morte natural, mas a gente pode também falar que esse caminho, ele vai nos levar à morte espiritual. Continuar fazendo isso, continuar vivendo assim, vai nos levar a uma separação de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Adão e Eva estavam onde? Mas eles escolheram um caminho que levou eles à morte, dentro do paraíso. Pastor, estou dentro da igreja, mas se a gente não vigiar, em Jardim do Éden ainda, né? Não ia falar no Éden ainda, para completar, né? Para concordar com a palavra, irmão. Mas a gente, dentro da igreja, no Jardim do Éden, a gente pode tomar caminhos que vai nos levar, que vai nos afastar de Deus. Mas são caminhos que para a gente parece que é o quê? Parece que é bom. Opa, amarrado, Satanás. Sai para lá, diabo. São caminhos que para a gente parece que está certo. Não, pastor, o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que está... Mas e aos olhos de Deus, irmão? Posso começar a lista? Quem está preparado aí? Primeira coisa da lista, irmão. Santa Ceia. Faltei Santa Ceia, está tudo bem. Meu Deus do céu. Misericórdia, irmão. Faltei a Santa Ceia. Não, eu sei. Há caminho que para o homem parece ser bom. Não, a Santa Ceia eu faltei, mas mês que vem eu tomo. Meu Deus, eu vou ficar 1 mês, 2 meses sem Santa Ceia. Tá doido. Aí Deus ele dá mais uma chance pra gente. Qual que é a outra chance? Santa Ceia da família. A pessoa não vem também. Quer ouvir mais? Qual que é a segunda coisa, pastor? Dízimo. Eu sei o que eu estou fazendo. Terceira coisa, horário do culto. Amém? Terceira coisa, batismo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem caminhos que para a gente parece que é. Eu falei que Deus ia falar com a gente hoje, irmão. Tem caminhos que para mim parece que eu estou fazendo o que é certo. Eu sei o que eu estou, mas é um caminho que vai me levar aonde? À morte. E eu não quero que ninguém morra aqui, irmão, sem Jesus. Morrer a gente vai. Mas não morra sem Jesus. Não morra no caminho da morte. Porque depois que você for, não tem mais volta. Amém, pessoal? Então, para a gente, parece que a gente está fazendo certo. Em não dizimar, em chegar atrasado, em não descer nas águas, em não participar da Santa Ceia. Para a gente, parece que está
Mas e para Deus? Não pergunta para mim se está certo, pergunta para Deus. Pastor, eu estou certo? Não, fala com Deus, irmão. Deus, eu estou certo. Vê se há em mim algum caminho mal. Faz isso, irmão, porque Deus ele vai te mostrar. Amém? Guarde no seu coração isso. Tem caminhos que para a gente parece que é bom. Nossa, esse caminho aqui... Mas Deus ele fala, o final dele é um caminho, a morte espera lá na frente. Eu não quero andar no caminho da morte, irmão. Eu quero andar onde, pessoal? Eu quero andar no caminho eterno. Qual caminho você está escolhendo andar? Vá para a oficina espiritual e deixa Deus fazer a manutenção. Hoje Deus tem manutenção na gente. Amém? Hoje Deus está examinando o nosso coração. E o que Ele está encontrando no teu coração? Pastor, um monte de coisa errada que para mim parece que está certo, mas eu não estou certo. Para mim parecia que eu estava correto, pastor, mas eu não estou correto. Não, vigia. Sai do caminho da morte. Sai do caminho de Adão e da Eva. Porque dentro da igreja a gente pode viver uma vida afastada de Deus. Eu não sei se você conhece o profeta Samuel. Antes dele ser profeta, a Bíblia fala que ele servia a Deus sem conhecer a Deus. Ele estava dentro do templo, dentro do tabernáculo, com o sacerdote Eli. Mas a Bíblia fala que ele servia a Deus, mas ele não sabia quem era Deus. Não. Dentro do templo. Então isso acontece com a gente, irmão. Vigie. Cuidado com o caminho da morte. Com o caminho que parece que é bom, mas o final dele, misericórdia. Amém, pessoal?